E Jesus dijo: certo homem tinha quantos hijos? 2 hijos. Você sabe que todos os números em la Bíblia têm um significado. Nada em la Bíblia é casual. Quando ele habla 2 hijos, ele está falando de 2 pessoas que tinham opiniões, tinham pensamentos, tinham quereres, tinham vontades diferentes. Porque assim és com o ser humano e assim és em la família. Se você tem mais que um filho, você tem 2 ou 3, eles saíram do mesmo ventre, são filhos de las mesmas pessoas, pero pode perceber que eles pensam iguais ou diferentes. Receberam a mesma criação, a mesma educação, pero um atua de uma maneira e o outro de outra maneira. Não espere que os 2 sejam iguais. E assim passa nesta situação. Por isso ele disse: e o menor de eles lhe dijo ao padre: Padre, dá-me a parte de la hacienda que me corresponde. Mire-me, por favor. Este hijo menor tinha solo uma pequena parte, pero era muito. O hijo maior, que era o primogênito, tinha a doble porção, era o principal. E em la cultura judia, era natural que aunque o papá não houvera sido morto, o hijo menor tinha esta oportunidade de receber esta parte. E por isso que o padre não lhe impuso nada, hasta porque não, se houvera a imposição que ele não lhe daria, aunque fora direito dele receber nesta cultura, porque há culturas que uno só recebe a herência depois que o papá ha morto, pero nesta cultura judia, não, o hijo menor poderia receber. Pero o mais importante é que você entenda, quando Jesus hace esta comparação, ele está comparando nossa relação com Deus e a relação de Deus com nós outros. Assim como o Padre não lhe dijo não, não lhe impuso nada, Deus tampouco não nos impõe nada. Deus não nos obriga a nada. Ele não obriga o ser humano a ser sua vontade. Quando Adão e Eva pecaram, eles estavam no paraíso, não tinham nenhuma razão para pecar, pero eles tinham direito a escolher, a elegir, se hariam a vontade de Deus por amor ou por imposição, pero Deus não lhe impôs nada. Deus não criou robô, Ele nos deu o livre albedrío. Pero nossa vida, escute com atenção, e é o que veremos aqui com detalhes, nossa vida, minha vida e a sua, e a de qualquer, é resultado de nossas eleições, de nossas decisões. Nós outros não somos frutos do destino. Nós outros não somos frutos da casualidade, de lo acidental. Nós outros, tanto lo bueno como lo malo, são frutos ou resultados de decisões, de eleições que hicimos. Você pode responsabilizar quem queira, pero delante de Deus
O único responsável somos nós outros. Amém? A gente poderia dizer, não, este papá, o papá do hijo pródigo actuou mal. Não era para que ele entregara esta parte da herência. Pero foi uma eleição. E mira o que passou. Não muitos dias, e leis repartiu seus bens. E ele, leis, mira aqui, ó. Ele não só deu a uno, como ele estava dando ao menor, ele também deu ao maior. Leis repartiu seus bens. Não muitos dias depois, Elihu menor, juntando-lo todo, partiu a quê? Mire-me, por favor. Juntando-lo todo, um detalhe aqui muito importante, que muitas vezes nós outros falhamos em não destacar. O que passa com o ser humano? O ser humano, por natureza, ponga toda a sua atenção neste detalhe. Nós outros, por natureza, a natureza pecaminosa, nós outros somos materialistas. Somos quê? Materialistas. Estamos sempre enfocados em no material. E o princípio desta caída, deste hijo pródigo, foi exatamente o materialismo. Porque toda pessoa materialista quer juntar, você observou, juntando-lo todo, uno quer juntar para viver seus sonhos, viver seus propósitos, para viver o que o material promete. A vida material promete. Pero você já se deu conta que o que a vida material promete é ilusório? É enganoso? Porque todo o que diz respeito ao material é momentâneo. Passa ou não passa? Passa ou não passa? Por que é ilusório? Por exemplo, você que já... Observe para que você possa entender, não há nada pecaminoso, pero você tem que saber discernir. Escutar para discernir. Observe atentamente. Você que já comprou sua casa. Quando você estava para comprar esta casa, você vivia sonhando com esta casa. Hasta que você la comprou. Ou a casa, el auto, la bolsa. Las mulheres les gustam las bolsas. Ou seja, o que seja. Hasta que você comprou. Aí você foi viver nesta casa. Em nos primeiros dias, você quedava, que casa, não? E você lá cuidava, não? Com gosto. Depois de alguns dias, ou meses, você começou a murmurar, que casa grande. Eu tenho que limpar esta casa. Mira os problemas que há e nesta casa. Já se deu conta que depois uno acaba cansando-se? Cansa ou não cansa? Cansa. Observe, escute com atenção para ver se esta não ha sido sua condição de materialista. Você vive juntando. Para quê? Para cansar-se. Porque quem está em uma condição espiritual
de acordo com a vontade de Deus, não vive juntando, não acumula tesouros. Aonde? E na terra. Vive acumulando tesouro e no céu. Quanto mais tem, mais quer dar. Porque sabe que o que está dando não é só em lo econômico, não, em todo. Quanto mais dá, mais um não receberá. E se não recebe de nada, recebe de Ele, que é o principal. Recebe mais de sua graça, recebe mais de seu amor, recebe mais de sua misericórdia, recebe mais de seu perdão, recebe mais de todo o que vem de Ele, de todas as condições para viver uma vida diferenciada, para não viver como vivem os materialistas, sempre buscando mais, sempre querendo mais, sempre iludido com mais. Dá para entender ou não? Sim ou não? E nós outros estamos no principal país materialista. Não há país mais materialista que este. Então, cuidado com o espírito do materialismo. Foi o principal problema deste filho pródigo. Você sabe que a palavra pródigo significa estar em uma relação de conflitos com Deus. E quando ele disse aqui, partiu a um país lejano, Jesus está falando aqui de um judio que vivia em Israel, e que quando ele quis sair da casa de seus papais, significa que ele não queria mais viver sometido a eles, sometido principalmente às suas orientações espirituais, porque os filhos de los judios, desde os 12 anos, entram na sinagoga e aprendem a palavra de Deus. Dá para entender? E ele não queria mais. Ele queria viver a seu modo. É como, por exemplo, quando nossos filhos crescem, eles querem ser independentes. Eles já pensam que sabem tudo e que já podem tomar suas próprias decisões. Não é assim? Sim ou não? Nós outros também hicimos isso. Nós outros um dia fomos pródigos, mas graças porque Ele nos salvou. Ele disse, e Agi malgastou sua senda, vivendo como? Perdidamente ou prodigamente. Quando lo havia gastado todo, vindo na grande hambre e naquele país, e começou a quê? Mire-me, por favor, um detalhe, outro detalhe importante. Escute, pense, ele juntou, pero como ele estava apartado da presença de Deus, espiritualmente hablando, da casa de seu papá, e a casa de seu papá também é uma representação da igreja. E seu papá é uma representação de Deus. Como ele estava apartado, ele não teve a direção de que passaria algo malo, que foi a hambruna, que é a diferença de quando um está na presença de Deus, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo lhe avisa, o Espírito Santo lhe orienta. Amém? Amém? O Espírito Santo lhe ensina a estar preparado para o futuro, não só viver, não só viver no presente, ele nos prepara para o futuro. Dá para entender ou não? A pessoa que não está vivendo na presença de Deus, que não tem o Espírito Santo, esta pessoa só pensa em uma hora,
que ele vivia a hora, como ele quis viver a vida, a sua moda, a sua maneira. Como hacen os jovens, não os que estão aqui, os que estão afuera. Disse mais, então foi e se acercou a um dos cidadãos, de onde? E ele lo mandou a seus campos, a quê? Donde estão as mulheres, os homens, as pessoas com as quais ele gastou o que tinha? Donde estão? Porque nestas horas, mientras uno tem algo para dar, algo para proporcionar, algo para oferecer, uno vive rodeado de quem? É assim na família, é assim com os parentes. Quando uno tem algo para dar, toda a semana há parentes tocando a porta. Sim ou não? Não é assim? Pero quando uno cai enfermo, ou quando uno passa a ter problema, que passa com eles? Que passa com eles? Se vão. Os supostos amigos se vão. Porque o ser humano é assim, egoísta. Egoísta, só pensa em si, vive para si. O problema é suyo, a decisão foi sua. Agora, viva as consequências. Assim é este mundo. Eu vim deste mundo, você também. É impossível que alguém aqui não haja tenido esta experiência, esta classe de experiência, de quando mais necessitava, de onde estão os amigos? E os amigos, de onde estão? Incluso parentes. Não é certo? Ou não? Você nunca teve esta experiência? Então, não espere para tê-la, porque assim é a vida vivida, lejos de sua casa, de la casa de Deus, lejos de la presença de Deus, sim, o Espírito Santo. Aí disse mais, e desejava llenar-se o estômago de quê? Ou delas comidas que comiam os cerdos, pero nadie lhe dava nada. Não espere nada de nadie. Não dependa de nadie. Não espere. Não espere nada de nadie. Porque alguém, de uma maneira ou outra, lhe vai decepcionar. Incluso aqui na igreja. Por isso que a Bíblia ensina que nós outros temos que mirar ao Senhor Jesus. Ele não nos decepciona para nada. Nunca nos decepcionará. Amém? Ele disse, então, que disse a palavra? Volvendo em si, digo, mire-me por favor. Volvendo em si, começou a pensar com os pensamentos de seu papá, que eram os pensamentos de Deus. Ele foi ensinado desde ninho a pensar com os pensamentos de Deus, que encontramos na palavra de Deus. Você quer aprender a pensar com os pensamentos de Deus? Todos os dias, leia, pense, leia e pense em lo que você ha leído. E o Espírito Santo lhe vai aclarar lo que você ha leído. Amém? Quantos dias? Quantos dias? Ou só o domingo? Só o miércoles? Ou só quando esteve na igreja? Quantos dias? Aprenda a pensar com os pensamentos de Deus.
Porque quando passamos a pensar de acordo com nossos próprios pensamentos, naturalmente sofreremos influência de outros pensamentos, incluso pensamentos de pessoas incrédulas. E hoje é o que mais existe em las redes sociais. Pero quando você tem no Espírito Santo e está meditando nos pensamentos de Deus, você está guardado, você está protegido. Amém? Ele disse: quantos de los trabajadores de mi Padre têm que? Pero eu aqui pereço de hambre, porque esta é a vida vivida lejos de Deus. Vida miserável, vida infeliz, vida derrotada. Si Dios le habló a través de este mensaje, compártalo con otros, suscríbase al canal y active las notificaciones para no perderse nuestras próximas publicaciones. Que Dios le bendiga.